A partir do ECMAScript 2015, ou também conhecido como ECMAScript 6, foi introduzida uma nova forma de estruturar o código dentro do JavaScript que permite importar e exportar determinadas porções de código utilizando aquilo que é designado por modules. Neste vídeo vamos fazer uma pequeníssima introdução à forma como o TypeScript lida com este tipo de funcionalidade e chamar a atenção para alguns aspectos a ter em conta quando utilizamos este tipo de estruturas. Antes de avançarmos para a introdução aos módulos, vamos aqui falar apenas de uma forma muito rápida sobre um pormenor da utilização do TypeScript Compiler que pode ser muito útil. Até esta altura, nesta playlist, temos estado a utilizar quase exclusivamente um fecheiro TypeScript. Mas pode acontecer em determinadas circunstâncias que nós podemos querer importar para o interior da nossa aplicação web mais do que um fecheiro. Neste caso, para a nossa página web, eu coloquei ali dois fecheiros code1 e code2.js, partindo do pressuposto que irei ter dois fecheiros, o code1 e o code2.ts, que irão ser compilados de TypeScript para JavaScript. O que acontece aqui, então, eu já limpei aqui a minha pasta, não tenho qualquer fecheiro de código, e vou criar aqui os dois fecheiros de TypeScript, um chamado code1, outro chamado code2. Então vamos colocar aqui lang TypeScript. Vamos simplesmente colocar aqui uma função, function, a função 1, e esta função 1 não vai ter aqui qualquer espécie de implementação, ok? Não é importante para o caso. Vamos aqui guardar, vamos colocar aqui code 1, vamos criar um outro fecheiro, ok? Vamos aqui colocar a linguagem para TypeScript, e vamos colocar function 2, e também não vamos colocar qualquer implementação. Vamos guardar como code2.ts. Então temos agora dois fecheiros, code1, code2, e temos o sistema pronto a ser compilado. Ora, eu para compilar eu posso utilizar a expressão tsc, code1, espaço code2. E automaticamente o sistema vai fazer a compilação e, como podem verificar aqui, os dois fecheiros de JavaScript apareceram. Eu vou eliminá-los. Podemos fazer também o tsc, ou pelo menos vamos experimentar, -w, code1, code2. Okay? E reparem o que é que acontece, ele está à procura das alterações, neste caso os dois fecheiros de JavaScript foram criados, eu vou aqui eliminar os dois fecheiros neste momento, e vou aqui acrescentar qualquer coisa, comentário, ok? E aqui vou colocar também comentário. Okay? Vamos guardar, e ele fez a gravação, deste caso, do fecheiro code1, e se fizermos do code2, ele vai também fazer aqui a compilação. Mas vamos imaginar que nós queríamos fazer algo mais, enfim, um bocadinho mais sofisticado. Porquê? Porque poderemos ter, por exemplo, 6, 7, 8, 9, 10 fecheiros de TypeScript para compilar para JavaScript. E sempre que nós tivéssemos que regressar ao nosso projeto, iríamos ter sempre o problema de estar a escrever aqui o nome dos fecheiros todos. Então existe uma forma muito interessante que é a seguinte. Eu vou aqui parar o watch, vou colocar Ctrl+C e pressionar a tecla S para terminar este serviço, e o que eu vou fazer é o seguinte, eu posso pesquisar dentro da minha pasta, dir, e ver que tenho lá dois fecheiros de TypeScript e um de HTML. Se eu quiser os dois fecheiros de TypeScript, eu faço dir *.ts, ok? Se eu quiser agora passar estes dois fecheiros, ou melhor, o seu caminho completo para o interior de um fecheiro de texto, e já vão perceber porquê, eu posso fazê-lo da seguinte forma, dir *.ts, estou a selecionar os fecheiros, vou colocar agora /b/s, vou colocar este sinal e vou depois dar o nome ao fecheiro txt que eu quero. Neste caso, code.txt, por exemplo. Okay? O que é que vai acontecer então? Como podem observar aqui, foi criado um fecheiro de texto que neste momento já contém o caminho dos fecheiros TS. E se eles fossem 20 fecheiros TS, eles iriam ficar aqui identificados. Então o que eu posso fazer agora é simplesmente o seguinte, tsc-w, ok? E agora vou colocar @code.txt. E o que vai acontecer a partir deste momento é que os fecheiros vão ser criados a partir do momento em que eu fizer alguma alteração a qualquer um destes fecheiros que estão aqui
guardados como referência dentro do code, ele automaticamente vai fazer esta compilação. Vou colocar aqui teste, ok, vamos colocar aqui teste, vamos aqui guardar isto tudo, save, okay, e ele faz a compilação. Okay? Há aqui obviamente um erro de compilação, porquê? Porque ele detectou que aqui teste está errado, portanto vamos aqui verificar o seguinte, vamos aqui file save, bastará guardar um dos ficheiros e ele automaticamente vai aqui fazer a compilação. Continua aqui a gerar um erro, vamos verificar o que é que aconteceu, ok, vamos aqui guardar, ok, e ele agora fez aqui então a compilação correta, e esta é então uma forma muito mais interessante de nós podermos chegar a este tipo de compilação em massa. Vamos então concentrar a nossa atenção aqui na introdução aos módulos. Os módulos é um mecanismo que foi então introduzido no ECMAScript 2015, o ECMAScript 6, e que permite ao JavaScript poder utilizar em diferentes ficheiros mecanismos de importação e exportação de estruturas que depois podem ser utilizadas de forma, enfim, de forma comum, neste caso. Vamos falar isto de uma forma mais prática. Vamos imaginar aqui a questão dos Cascading Style Sheets, o CSS. Quando nós queremos inserir ficheiros de CSS na nossa página web, nós vamos aqui importar uma série de ficheiros dentro do head. O mesmo podemos fazer com o código de JavaScript, mas como é que nós podemos fazer com o código de JavaScript entre ele próprio, isto é, um determinado ficheiro, ir buscar outras informações que estão dentro de outro ficheiro? Ora, eu chamo a atenção em particular para um aspecto fundamental, que é o seguinte: este mecanismo de estrutura de módulos ainda não é muito compatível com a esmagadora maioria dos browsers. E eu vou exemplificar aqui como é que ele funciona de uma forma muito simples, sem experimentar no browser, porque existem ainda muitos problemas de compatibilidade. No entanto, o que é importante referir aqui neste caso concreto? Vamos mostrar aqui como é que funciona este sistema de importação e exportação de elementos de entre ficheiros, que num ambiente de Angular, por exemplo, ou de Node.js, vai funcionar perfeitamente, porque utilizam um mecanismo de compilação do código de JavaScript diferente. Isto para não entrarmos em detalhes muito mais técnicos, que eu próprio também não saberia explicar aqui de uma forma muito concreta e exaustiva. Mas nós vamos conseguir ver aqui no Visual Studio Code como é que isto funciona na prática. Vamos imaginar então o ficheiro code.js. Nós, ou neste caso eu, eliminei os ficheiros precisamente para os poder começar a construir de novo de uma forma muito simples. Então o conceito passa pelo seguinte: vamos imaginar que nós temos aqui um ficheiro que é um ficheiro que nós queremos reutilizar em diferentes projetos, por exemplo. E vai ser um ficheiro que se vai chamar código. Então vamos colocar aqui lang TypeScript. E neste ficheiro de código que eu queria utilizar em muitos projetos meus, eu vou criar código que pode ser reutilizável. E um dos tipos de estruturas que pode ser reutilizável é, por exemplo, os interfaces. Se eu colocar aqui um interface, por exemplo, pessoa, o que é que eu posso dizer que é uma pessoa? Uma pessoa pode ter várias características. Uma delas é o nome, que é do tipo string, outra a idade, que é do tipo number. Poderia ser data de nascimento, mas vamos colocar aqui desta forma, ok? Então temos aqui um interface que nos permitiria, por exemplo, neste ficheiro em concreto, fazer o seguinte: let eu, pessoa, ok? E depois colocar eu.nome é igual a João, etc, etc. Já perceberam qual é a ideia? Imaginem, no entanto, agora que eu tenho um segundo ficheiro, ok? Vamos colocar aqui lang TypeScript, acho que não ficou, lang TypeScript, ok? E eu quero utilizar uma função, function, criar pessoa, e eu queria agora utilizar aqui dentro a possibilidade de eu utilizar esta estrutura de interface que ali está. Bom, é aqui que entram os módulos. Porquê? Eu posso simplesmente dizer aqui que tudo isto que aqui está vai servir para ser exportado, para depois poder ser importado pelo ficheiro que eu aqui tenho. Vamos aqui guardar este ficheiro, vai-se chamar code. Ok? Ora, o que vai acontecer então aqui, quando estivermos a programar em TypeScript, é o seguinte. Nós vamos... ok, aqui também temos que guardar este, neste caso é o código. Ok?
ok? Partindo do pressuposto que este fecheiro seria o fecheiro que nós iríamos utilizar em diferentes tipos de projetos, e este aqui quer tirar partido deste. Bom, o que nós vamos ter que fazer é preparar este fecheiro aqui da seguinte forma. Vamos colocar aqui export. Simplesmente esta expressão export. E o que é que vai acontecer agora? Uma vez que os fecheiros coabitam dentro da mesma pasta, eu vou ter a possibilidade aqui dentro do code dizer que eu quero importar algo aqui do código.ts. Para isso, eu terei que colocar ali o seguinte, import, import. O que é que eu agora quero importar? Reparem que existe um code snippet aqui e que aparece escrito desta fórmula, ok? Mas eu vou escrevê-la por completo. Então temos o import, vamos abrir e fechar chaveta. O que é que nós vamos colocar aqui dentro destas chavetas? Vamos colocar aqui o nome das estruturas que nós queremos carregar. E as estruturas podem ser interfaces, podem ser classes, etc. Então, neste caso, o que eu vou fazer aqui é colocar pessoa. Porque eu estou a tentar importar pessoa aqui do código. Eu vou puxar aqui para este lado, ok? Portanto, aqui do export temos o interface pessoa. E eu quero agora importar aqui essa estrutura. O que é que eu tenho que colocar a seguir? From. E agora vou ter que dizer a partir de que fecheiro. E para isso vou colocar um ponto, uma barra e colocar código. Okay? Não preciso colocar a extensão .ts nem .js, ele automaticamente consegue interpretar isso. Então o que eu estou aqui na prática a fazer é dizer que quero importar a partir, ou from, a partir do fecheiro código, uma estrutura que lá está preparada para poder ser reutilizada, que é o pessoa. E ela está preparada para ser reutilizada porque tem expressamente escrito aqui a expressão export. Então reparem o que é que o IntelliSense automaticamente consegue interpretar. Eu, para já, vou colocar aqui um comentário para fazer de conta que aquilo não existe. Então reparem, se eu colocar aqui let eu, e se eu quisesse colocar aqui este eu como sendo do tipo interface pessoa, eu teria que colocar pessoa. Mas reparem que no meu IntelliSense não aparece pessoa. Então se eu agora remover daqui este comentário e tentar fazer novamente a mesma expressão, let eu pessoa, reparem como automaticamente ele consegue perceber que pessoa está a ser importado a partir de um fecheiro. E não só consegue perceber que pessoa está a ser importado a partir de um fecheiro, por esta expressão que aqui está, como também vai conseguir ler as propriedades do meu interface. Neste caso, reparem, aparece o idade e o nome, que é algo que só está definido aqui no código. Obviamente que se eu tivesse aqui falar, ok? O que é que nós iríamos ter aqui neste caso concreto? Bom, iríamos ter aqui uma função à qual eu posso aceder aqui, reparem, falar. Okay? E de uma forma muito simples, esta é a razão de ser ou a forma de existência dos módulos. Mais uma vez eu volto a sublinhar que é extemporâneo fazermos algumas experiências concretamente com páginas web, porque existe ainda muita incompatibilidade por parte dos browsers. Alguns deles só ainda conseguem aceitar este tipo de importação e exportação utilizando algumas flags, como é o caso do Google Chrome. A partir da versão 60 pode-se ativar uma flag de utilização de mecanismos experimentais. Mas, de qualquer das formas, esta é uma metodologia extremamente importante e que irá ser, com certeza, vista muitas vezes em plataformas e frameworks, como é o caso do Angular, ok? Então é importante nós percebermos como é que isto funciona, independentemente do facto de não os podermos utilizar de forma livre dentro dos nossos projetos web tradicionais, isto é, a criação de páginas de internet normais com estes mecanismos de JavaScript a funcionarem por trás, ok? Estamos a falar especificamente numa funcionalidade que vai ter enorme importância para a exploração das frameworks, nomeadamente o caso do Angular. No próximo vídeo vamos ainda explorar um bocadinho mais quais são outras possibilidades que podemos utilizar no caso concreto dos módulos. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, deixem também o vosso comentário e a vossa sugestão na área dos comentários e partilhem este canal nas redes sociais para que esta comunidade possa crescer ainda mais.